Oi pessoal, eu sou a professora Natália e eu vim comentar com vocês o nosso simulado, a nossa proposta de redação do ciclo 7 dos simulados Versa. Vamos nessa? O tema da redação foi os impactos da obsolescência programada na população brasileira. Vamos destrinchar esse tema pensando um pouquinho sobre os sinônimos que a gente poderia usar ao longo da abordagem de uma redação. Então, a palavra-chave impactos poderia ser substituída, por exemplo, por consequências, resultados, influências. E esse seria o foco de vocês, pensar durante a argumentação nas consequências, nos resultados que a obsolescência programada pode provocar na população brasileira. A obsolescência programada seria possível a gente substituir por redução de vida útil, estratégia de limitação progressiva do uso, claro, de aparelhos. A obsolescência programada seria também tornar ultrapassado, inútil, obsoleto, com planejamento determinado produto. Enfim, a gente não tem um sinônimo específico para obsolescência programada, mas a gente poderia retomar a ideia de obsolescência de diversas formas ao longo do texto. População pode ser substituída por povo, por comunidade, sociedade, cidadãos, corpo social, de maneira que o foco aqui não é a gente pensar o governo, o impacto só no ambiente, mas como o impacto da obsolescência programada pode acontecer sobre a população em específico, a comunidade brasileira. E aí o brasileiro você pode, claro, substituir por nação brasileira, território nacional, pátria, usando aí os hiperônimos que dão conta dessa população, beleza? Muito bem, seguindo aqui, vamos pensar um pouquinho nas informações conceituais que estão aí em torno da obsolescência programada. Primeiro, a obsolescência programada ou planejada é uma técnica utilizada por fabricantes para forçar a compra de novos produtos e aumentar as vendas e o consumismo, mesmo que os que você já tem estejam em perfeitas condições de funcionamento ou que acabem funcionando, deixando de funcionar, em determinado prazo. Essa é a ideia de obsolescência programada. O método consiste em produzir um item já estabelecendo o término do seu ciclo de vida. Então esse é um termo, pessoal, que seria super relevante aí vocês usarem, o termo ciclo de vida. Ciclo de vida útil, para que ele se torne obsoleto. Esse conceito surgiu na década de 20, tendo como pano de fundo a Grande Depressão e visava incentivar um modelo de mercado baseado na produção em série e no consumo. Portanto, vocês poderiam usar esse tipo de informação já no começo da redação de vocês. Caso venha a cair no Enem, vocês poderão utilizar esse histórico. Um caso emblemático da obsolescência programada aconteceu no cartel de Phibes, que foi sediado em Genebra. Ele teve a participação das principais fabricantes de lâmpadas, que na época propuseram diminuir de 2.500 horas de utilização de uma lâmpada para 1.000 horas, de modo que as lâmpadas iriam apagar depois das 1.000 horas, mais ou menos, e aí a gente teria mais compras de lâmpadas. Os fabricantes queriam vender, portanto, mais e lucrar cada vez mais. A qualidade do produto, então, é importante, mas ela não pode levar a uma durabilidade que leve a empresa a não vender cada vez mais. Muito bem. Podemos, então, pensar que a tese que vocês deveriam estabelecer gira em torno da problemática relacionada a esse tema da obsolescência programada. Eu propus aqui uma frase possível para que vocês criassem algo parecido, como, por exemplo, a obsolescência programada tem exercido impactos negativos sobre a população brasileira. Usar palavras como negativos ou problema, desafio, dificuldade é importante na redação do Enem, porque é essencial, segundo a matriz do Enem, que você problematize o tema, tá? Então você tem que ver alguma dificuldade a ser superada. Os argumentos possíveis. Prejuízos financeiros, então pensando nas consequências, certo? Nos impactos. Prejuízos financeiros para as famílias, até para o Estado também, mas o foco aqui é a população. Então, as famílias comprando muito e cada vez mais precisam ali ter uma reserva de dinheiro para repor máquina de lavar, geladeira, celular, o tempo todo, Degradação ambiental, que você tem que também puxar para um retorno para a população, como a degradação ambiental impacta a sociedade, aí a gente tem diversas situações aí que podem ser mencionadas, aquecimento global, entre outros, Ansiedade de compra, a pessoa quer cada vez comprar mais e isso está associado ao consumismo. Cultura de descarte, que usa sempre essa ideia de que você vai comprar um novo em vez de consertar. Sentimento de inferioridade que uma pessoa pode ter por não conseguir comprar sempre o produto mais novo, mais atualizado.
segregação social, que é uma das consequências, inclusive, disso, e dificuldade de acesso a novas tecnologias, porque, vejam, quando a gente pensa aí no celular, por exemplo, quando a gente tem um modelo novo, muitas vezes o antigo passa a não ter acesso ali a alguns tipos de aplicativo ou alguma atualização de software. Então, de forma pensada, as empresas vão atualizando aquele celular a ponto de que os antigos não consigam mais ser utilizados. E isso gera necessidade de compra de um novo. E aí, quem não tem dinheiro, quem não tem como comprar esse novo, pode ter dificuldade de acesso à informação, até educação, saúde promovidas pelo meio digital, por exemplo, tá? Bom, repertórios que vocês poderiam ter usado, eu coloquei aqui alguns bem interessantes, né, relacionados em específico a esse tema. Casey Neistat, um artista de Nova York, pagou R$500 por um iPod cuja bateria parou de funcionar em 18 meses, então em 1 ano e meio. Ela reclamou e a resposta da Apple foi: vale mais a pena comprar um iPod novo. O caso virou uma ação de rua, com vários cartazes publicitários da Apple que foram pichados, como mostra o vídeo iPod's Dirty Secret. E esse vídeo aí vocês encontram no YouTube, vocês podem utilizar como repertório, certo? Depois de toda a repercussão negativa, a Apple fez um acordo com os consumidores e passou a vender uma substituição de baterias por $59, o que também não é muito barato, né, pessoal? Muito bem, também temos o documentário The Light Bulb Conspiracy, que seria a conspiração da lâmpada elétrica, basicamente. E a diretora vai tratar aí da obsolescência programada, trazendo alguns casos semelhantes ao que a gente viu. Um deles é o das impressoras a jato de tinta, que teria um sistema especialmente desenvolvido para travar o equipamento depois de um certo número de páginas impressas. Não sei se vocês já viram essas máquinas de ursinho na rua, elas tendem... Inclusive, houve aí recentemente uma denúncia a isso. Elas tendem a não pegar o ursinho toda vez que você joga. A máquina ela funciona para pegar o ursinho depois de certo número de tentativas, para gerar mais lucro. Seria algo parecido com o que acontece aqui com essa impressora, que depois de imprimir determinado número de impressões e tudo mais, ela acaba travando a ponto de não conseguir ser consertada e mais utilizada. Isso gera obsolescência programada. Temos mais aqui, né, mais alguns repertórios. No filme aí, que vai ser mencionado também no documentário, temos o Leonard, que lembra, além da obsolescência programada, um tipo de obsolescência que é aquela chamada obsolescência percebida, que é quando a gente é convencido a jogar fora coisas que são perfeitamente úteis. A gente quer o mais novo sempre, isso também está dentro de uma ideia de marketing que leva à obsolescência programada, certo? Bom, aqui eu coloquei um quadro para vocês verem, depois vocês podem aproximar e tudo mais, sobre como é a percepção do brasileiro, dos consumidores, né, a respeito da durabilidade, né, do quanto dura um produto. E aí a gente tem celular, computador e tal. Antigamente os consumidores achavam que havia uma durabilidade maior e isso foi se perdendo ao longo dos anos, né? A gente tem até aqui um quadrinho, que diz o seguinte: por que os aparelhos precisam ser substituídos? Segundo a maioria dos brasileiros em relação à percepção, eles dizem que 30% substituem porque não funciona mais, 93% substituem, 23% porque funcionava, mas tinha defeitos, e 47% fazem a substituição, né, porque gostaria de ter mais funções naquela inovação que vem tecnológica e tal com um novo produto, tá? Muito bem. Aqui eu trouxe mais alguns repertórios, com calma vocês podem ver, esse Idiots e A História das Coisas, são dois aí curtas que vão ilustrar um pouquinho o que acontece na obsolescência programada. E por fim, vamos para as citações. Vocês sempre têm que ter citações coringas aí, para vocês pensarem, tá? Aqui tem o George Orwell que fala: a massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. Essa noção mesmo de influência e da obsolescência programada, a obsolescência percebida pelas pessoas, de ter que trocar também, porque assim faz parecer a empresa, né, que é necessário. Noam Chomsky diz que não se pode controlar o próprio povo pela força, mas se pode distraí-lo com o consumismo. Isso tem tudo a ver com a obsolescência, essa necessidade de renovação que gera o consumismo. Então seria uma ótima citação para esses temas que envolvem o consumismo, e que esse é um dos temas que pode ser a consequência da obsolescência programada. E por fim, Marx, que diz que a desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta à valorização das coisas. A ideia de que a gente não está usando as coisas só por sua utilidade ou por sua necessidade, mas também
porque a gente valoriza as coisas como elas são e aí a gente acaba desvalorizando muitas coisas que o ser humano precisa valorizar na sua humanidade. Bom, como proposta de intervenção, pensem aí num conceito que é chamado de economia circular. Ele está bem definido nesse quadrinho para vocês. A economia sustentável tem 3 pilares, que é a redução da exploração dos recursos, a maximização do uso desses recursos, então substituir, consertar e tudo mais, e a reutilização dos resíduos, que é a parte de reciclagem. É por esse caminho que fica legal você pensar a sua intervenção, também pensando aqui essa forma de economia circular que reutiliza. E por fim, vale dizer que o Ministério da Justiça e Segurança Pública é o responsável pela proteção, o exercício dos direitos dos consumidores, e aí vocês poderiam citar em específico o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que congrega PROCONs, Ministério Público, Defensoria Pública e entidades civis na defesa do consumidor. E aí você pode, por exemplo, sugerir que haja um maior controle desse tipo de prática das empresas e tudo mais. Beleza, pessoal? É isso. Acho que dá para dar um norte para vocês sobre o tema da redação. Espero que vocês tenham se saído bem e caso tenham tido dificuldade, que vocês agora estudando o tema possam se sair melhor, caso venha a ser esse o tema do Enem, tá bom? Bons estudos para vocês, obrigado e até a próxima.